Good morning, my darlings. How are you? I'm fine. And you? I miss you. Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Estão bem? Morrendo de saudade de estarmos juntinhos, conversando, interagindo, trocando ideias, né? As nossas experiências, conversando. Mas breve, breve vamos estar juntos, ok? Quando isso tudo passar, vamos estar melhor, ok? Hoje nós vamos One More English Class, ter mais uma aula de inglês, dando continuidade à nossa Unity 5, tá? Nós vamos continuar a nossa unidade 5, que tem como tema What are they doing, né? O que é que vocês estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? E como tema principal, o Present Continuous. Relembrando que eu falei semana passada, o presente contínuo deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. É uma ação que ocorre no momento da sua fala. Todo o nosso ando, indo e indo, né, é o que nós chamamos de gerúndio. Dos verbos em português devem ser trocados por ing no inglês. Então, se eu falo read, que é ler, read, lendo, ok? Play, que é jogar, que vocês sabem, playing, jogando. E assim sucessivamente. Vamos começar? Let's go! Bem, present continuous one. Nós vamos falar da situação dele sendo empregado nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, ok, meus amores? Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo no momento da fala, no ato, ou seja, é uma ação que só ocorre porque eu estou praticando no momento da fala, sorry. For example, se eu falo agora, eu estou assistindo a aula de inglês. I am watching English class. Então, é uma ação, uma ação que eu estou fazendo agora no ato de minha fala. Na língua portuguesa, o present continuous corresponde ao nosso gerúndio, né? Eu acabei de falar isso a vocês. E as terminações ando, que é a primeiro definitivo, endo, né, que é o segundo, e indo, que é o terceiro. Ok? E aí ele dá alguns exemplos: ando, andando, levando, achando, endo, comendo, ardendo, fazendo, indo, gerindo, caindo e sorrindo. Só que nós, ao invés de colocarmos isso, vai ser muito mais simples no inglês, que nós só vamos colocar a partícula de a e ing, que é a partícula do ing. Como é que esse present continuous é formado? Bem, ele é formado e composto por um verbo principal, que foram os verbos que vocês estudaram semana passada. Remember? Tinha cook mais ing, cook mais ing, cooking. Sleep, more, ing, sleeping. E assim sucessivamente. Então, hoje nós vamos aprender como utilizar esses verbos juntando a um verbo auxiliar. E quem é esse verbo auxiliar? O verbo to be, que vocês já estudaram. Am, is e are. Nós utilizamos o verbo to be no simple present como auxiliar e ao verbo principal é acrescida a terminação ing. Cook mais ing, cook. Read, more ing, read. Play mais ing, play, ok? Ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação. Vocês vão ter sujeito, que é o nome da pessoa, verbo to be em is ou are, mas vocês vão estudar mais o is e o is para a terceira pessoa e o are para o plural, mas o verbo principal, cook, play, read, sleep, estarem, acrescido de ing, mais o complemento da frase. Observe um exemplo. She is watching TV. She, quem completa she, que nós já estudamos, is. O verbo é watching. A watch eu acrescento o ing e o complemento que é TV, ok? Como fica isso na forma negativa? Na forma negativa, nós vamos acrescentar o not depois do verbo to be. Ou seja, a construção das frases negativas é feita da seguinte forma. Mesma coisa, eu pego o sujeito, o subject, o nome da pessoa, o verbo to be is mais not, que fica isn't,
are, mas not que fica aren't, ok? Mais o verbo com ing, mais o complemento. O mesmo exemplo da outra frase. She is not watching TV. Eu posso usar o is not separado ou o isn't. Mas hoje nós não estamos separando só o is not e depois que nós vamos aprofundar as formas contraídas, ok? E já na forma interrogativa, o que acontece? O verbo auxiliar, que é o verbo to be, ele aparece no início da frase, ou seja, vai mudar um pouco o padrão da estrutura. Não tem mais sujeito e verbo. Vai ser verbo to be, sujeito, verbo principal com ing e o complemento. Observe o exemplo. Is she watching TV? Ou is, ou o verbo to be na frente do sujeito que é she. E aí, no final, se é uma pergunta, é necessário que se coloque a interrogação, ok? Pay attention. Nas frases afirmativas, podemos usar as formas contraídas do verbo to be. I am fica I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, its. You are, your. We are, your. E they are, their. E na forma negativa, nós vamos juntar. O I am not não faz a contração, porque não pode, tá? E aí nós temos you are not, que fica you aren't. She is not, que fica she isn't. He is not, he isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Ok? Observe um exemplo. Is he play the guitar? Esse boy está play the guitar? Se ele está tocando guitarra, nós vamos botar o quê? Yes, sim. E aí vamos pegar o sujeito que está na frase, que é he, e repetir embaixo. He is. Now, agora. Is he play the piano? Ele está tocando piano? No. Pego o mesmo sujeito he, mas já não vou usar a forma e é is. Eu tenho que usar a forma contraída isn't. Next. Are they dancing now? Eles estão dançando agora? Yes, they are. Sim, eles estão. Are they play tennis? Eles estão jogando tênis? No, they aren't. Estão observando que eu mudo quando está na negativa, eu tenho que colocar minha contração. Is the dog eating? Está o cachorro comendo? Yes, it is. Por que the dog foi substituído por it? Lembre-se que toda vez que nós falamos de animais e objetos, nós temos que usar o it, que o it é utilizado para animais e objetos. Is the dog sleeping? Esse dog está sleeping? No, it isn't. Vamos praticar para ver se vocês entenderam direitinho as atividades. Take English Book, tá? Primeiro nós vamos fazer page 51. Na page 51, Scramble Writing the Answer. Vocês vão desembaralhar, escrever e responder. O que vocês irão fazer nesse exercício? Vocês irão organizar as palavras. Observe que as palavras estão o quê? Misturadas. E vocês irão organizar elas para fazer perguntas, ou seja, a forma interrogativa. Na forma interrogativa, quem começa a frase? O verbo to be. Então, play, he, the piano is. Quem é o verbo to be? Is. Is vem para frente da frase, depois vem quem? O sujeito. Quem é o sujeito? He. Depois vem quem? O verbo principal acrescido de ing, playing. E depois o complemento que é the piano. E se é uma pergunta, eu coloco a minha interrogação. E para responder, is he play the piano? Ele está tocando piano? Yes ou no? No. Primeiro eu boto o no, depois eu boto o sujeito. Quem é o sujeito da frase? He. O he eu completo com o isn't. Ok, meus amores? Entenderam? Exercise 2. Starting they are. Muito bem. Quem é que começa a frase? O are. Depois vem quem? O sujeito é they. E depois o verbo principal acrescido de ing. E assim vocês irão fazer o three, irão fazer o for. Ok? Now,
Page 53, página 53, exercise 80. Come on? 53, exercise 80. 53, exercício 8. Deixa eu carregar aqui, muito bem. Vocês estão vendo aí? Exercise 80. Listen and complete. Nós temos aí frases Carly, Alan, de Lucas, Andrea, Chris. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão ouvir o que cada um está fazendo, colocar o verbo to be, is ou are, e o verbo principal acrescido de NG, ok? Eu vou deixar vocês ouvirem o áudio, depois, se vocês acharem muito rápido, eu vou ler pausadamente para vocês, ok? 1, Carly is sleeping in her bedroom. 2, Alan and Lucas are watching a movie on TV. 3, Andrea is playing with her cat in the yard. 4, Chris is reading the new Spider-Man comic book. 1, Carly is sleeping in her bedroom. 2, Alan and Lucas are watching a movie on TV. 3, Andrea is playing with her cat in the yard. 4, Chris is reading the new Spider-Man comic book. Acharam bem rápido, não foi? Então eu vou ler pausadamente para vocês, ok? E aí vocês irão escrever. 1. Carly is sleeping in her bedroom. Carly is sleeping in her bedroom. Carly, o verbo é is sleeping. 2. Ella and Lucas are watching a movie on TV. Alan and Lucas are a movie on TV. Alan and Lucas are watching a movie on TV. 3. Andrea is playing. Andrea is playing with her cat in the yard. Andrea is playing. E 4. Chris is reading the new Spider-Man comic book. Chris is reading the new Spider-Man comic book. Chris is reading. Exercise 9. Read and complete. Nós estamos vendo uma cena aí. Isso aí é um barbecue. E o que é um barbecue aí? É um churrasco. E aí, nesse churrasco, eles estão o quê? Se divertindo lá, né? Estados Unidos, né? Canadá, Austrália. Existem muitas áreas verdes e, geralmente, nessas áreas verdes, eles se reúnem. Por exemplo, aí parece o quê? Um birthday, né? Um aniversário. E aí, ele traz um texto. Dear Diary, querido diário. Today is a special day because it's my birthday. É aniversário de alguém. I am in the park with my family. Eu estou no parque com minha família. My daddy. Aí vocês vão pegar a palavra que está entre parênteses, que é o cookie, e vai colocar na frase. Para daddy, você vai usar is ou are. Aí vocês vão colocar o verbo to be, is ou are, e a palavra cookie acrescida de ing. And moon, a mesma coisa. Moon vai usar is ou are, e a palavra help é acrescida de ing, him. Where have a barbecue. My sister Alice, para Alice vai usar is ou are, e play acrescido de ing. With her doll. My brother Rick, para Rick is ou are, mas a expressão play com ing. Frisbee. My cousins Jenny and Mike, para Jenny e Mike, uma pessoa, duas, eu uso is ou are. Play volleyball and I. Para I, vocês utilizam que verbo to be in my diary. Everybody's happy, it's a beautiful day. Só tem essas atividades. Ao finalizar as tarefas, vocês enviam no privado para que eu possa corrigir e arquivar, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode chamar no privado que eu respondo vocês e ajudo, ok? Bye bye, kisses. See you next week.